Olá! Já faz um tempo que eu venho falando a respeito de cotidianizar a palavra de Deus. Você sabe o que é cotidianizar a palavra de Deus? Essa foi uma expressão que eu inventei, nem sei se isso existe, mas é uma ideia que tem, assim, eu tenho martelado muito no meu coração e tem me levado a repensar muitas questões da minha vida. O que seria isso? É pegar a palavra de Deus, os fundamentos da palavra de Deus e trazê-los para a nossa vida cotidiana e trazê-los para a nossa prática do dia a dia, para as nossas decisões, para as nossas ações, para as nossas escolhas, a forma como a gente vive a nossa vida em cada um dos seus aspectos, dos mais importantes aos mais comuns e passageiros. Então, o que eu fico pensando é que para cotidianizar a palavra de Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Então, já quero lançar aqui essa ideia de que nós precisamos nos aprofundar e nos dedicar a conhecer a palavra de Deus. Somente dessa forma nós vamos conseguir trazê-la para a nossa vida cotidiana, trazê-la para o nosso dia a dia, fazer com que ela de fato entre e faça parte da nossa vida toda. Aquela música que fala assim: Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor. Eu fiquei pensando muito nela nesses dias. Ela fala que Cristo é a nossa vida. Paulo fala que para ele o viver é Cristo. É mais ou menos o que essa canção fala. E aí, puxa vida, muitas vezes, quando nós paramos para fazer uma análise da nossa vida, da forma como nós estamos vivendo, a gente percebe, ou pelo menos eu percebo, que Cristo não é a minha vida. Cristo é uma parte da minha vida. Cristo é alguma coisa das muitas que tem na minha vida. E eu gostaria de chamar a atenção sobre isso. Que quando nós decidimos andar com Jesus, quando nós decidimos que Jesus é o Senhor, o Salvador das nossas vidas, então Cristo é a nossa vida inteira. E é por isso essa coisa que eu falo de cotidianizar a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser só aquilo que está na Bíblia, que eu leio e entendo de forma mística, de forma entre aspas, espiritual, mas espiritual no sentido de alguma coisa que fica pairando no ar e não realmente passa a fazer parte da minha vida. Quando Cristo é a minha vida, então, de fato, o padrão de Deus, o padrão estabelecido na sua palavra, deve se tornar parte do meu cotidiano. E como a palavra de Deus precisa fazer parte da nossa vida cotidiana, para que de fato Cristo seja a nossa vida, é preciso que a gente, como eu falei, conheça a palavra de Deus. E é preciso que a gente passe por um processo de renovação da nossa mente, que tem a ver também com arrependimento. O arrependimento é essa mudança, não só da mente, não só daquilo que eu penso, mas é óbvio que se tudo que me move nesse mundo é baseado naquilo que eu penso, então quando eu mudo a minha forma de pensar, consequentemente, a minha forma de agir, as minhas decisões, as minhas escolhas vão mudar também. Então, para Cristo ser a nossa vida, para a palavra de Deus ser cotidianizada no nosso dia a dia, nós precisamos passar por esse processo de arrependimento. Essa metanoia, essa mudança de mentalidade, essa mudança de opinião, essa mudança de entendimento, que vai trazer uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, uma mudança de direção na forma como eu vivo. E com base nisso, eu gostaria de pensar com vocês aqui três questões que fazem parte da nossa vida cotidiana, e eu já vou te adiantar que mesmo que eu fale de algumas coisas aqui, que você diga, mas não, isso não faz mais parte da minha vida, não, mas eu não passo mais por essa situação, lembre
que ainda que você não vá viver diretamente essas questões, com certeza há pessoas ao seu redor que estejam diante disso, diante dessas questões, e você precisa ter a sua mente renovada também, porque mesmo que você não vá viver isso na sua pele, você precisa ter essa mente renovada para dar testemunho para essas pessoas, para mostrar para essas pessoas que existe um padrão em Deus, para que elas vivam cotidianizando a palavra de Deus, trazendo a palavra de Deus para suas vidas e transformando Cristo não em um acessório, não em um adendo da sua vida, mas transformando Cristo em tudo aquilo que a pessoa é, transformando Cristo na vida mesmo inteira da pessoa. Então, e aí eu quero propor aqui pensar na lógica de Deus, na forma como Deus estabelece que as coisas sejam e a lógica que nós estamos vivendo, a lógica que nós decidimos viver, a lógica que o presente século, que este mundo em que nós vivemos, diz que nós devemos viver. Vamos falar de 3 coisas. A primeira delas é a respeito de filhos. Quando nós voltamos para a palavra, nós vemos que a lógica de Deus a respeito de filhos é bem diferente da lógica que nós vemos no mundo hoje em dia. A lógica de Deus é uma lógica de crescer, multiplicar e encher a terra. Quando Deus cria o homem, ele diz isso: cresça, multiplique, encha a terra. Ah, mas é porque só tinha Adão e Eva e precisava disso mesmo. Aí vem o dilúvio. Noé e sua família são salvos, e aí é como um recomeço ali. Deus diz: cresçam, se multipliquem, encham a terra. Ah, mas é porque tinha destruído tudo e era um recomeço. Quando nós vemos a família de Jacó descendo para o Egito, na época de José, em que José governava o Egito, eles se estabeleceram no Egito e eles começaram a crescer e a se multiplicar. Olha só, vamos lá para Êxodo 1. Então diz assim, Êxodo 1:7. Bem, antes disso ele vai dizer que o pessoal, a família de Jacó, seus 12 filhos se estabeleceram no Egito, e aí toda aquela geração foi para lá, e aí José faleceu, toda aquela geração faleceu. E versículo 7, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Nós não estamos aqui num período de recomeço da terra, por exemplo. Nós estamos numa fase em que não seria necessário, mas a lógica de Deus impressa no coração desse povo era essa, de crescer e se multiplicar, e foi o que eles fizeram. Tanto que aí o faraó fala: vai dar ruim. O faraó, os egípcios começam a perceber que o povo está crescendo, está se multiplicando, e falou: esse povo vai dar trabalho pra gente. Então ele diz assim: eia, usemos de astúcia, vamos ser espertos, vamos ser sagazes. Eia, usemos de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então o faraó percebeu, os egípcios perceberam que se o povo continuasse se multiplicando, ia dar ruim para eles. Isso ia ser um problema para eles, porque aquele povo estava se multiplicando grandemente, se fortalecendo, e falou: eles podem se virar contra nós, vai ser um problema para nós. E aí eles começam a aumentar os trabalhos, a estabelecer um regime de escravidão pesado sobre os egípcios e criar uma situação muito difícil de vida. E aí o que aconteceu diante disso? O povo falou assim: puxa vida, os israelitas, tá muito opressivo esse tempo, nós estamos aqui sendo escravos, a gente não tem liberdade, tá difícil para nós, a gente tá perdido, a gente tá trabalhando demais, não dá tempo nem de pensar na vida, a gente tá sofrendo pra caramba, esse tempo que a gente tá vivendo é um tempo difícil, meu Deus, não dá mais para pôr filho nesse mundo, porque a gente vai pôr nossos filhos aqui para sofrerem.
Vamos ver o que está escrito lá no versículo 2. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam os egípcios por causa de Israel. Olha a lógica de Deus, no meio de um povo escravizado, o povo no meio da escravidão. Escravidão, gente, é um tempo bom para se ter filho? É um contexto bom? É uma circunstância boa para se ter filho? Quanto mais, aqui diz, quanto mais eles eram afligidos, mais eles se multiplicavam. Então, a lógica de Deus está escancarada aqui para nós. De que Deus quer que a gente cresça, se multiplique e seja fértil. E aí eu quero lançar essa questão a respeito de que Faraó usou de esperteza, de astúcia, falou, vamos... E aí vem eles enchem o povo de trabalho para ver se o povo não se multiplicava, não deu certo, daí eles vêm com assassinato, manda assassinar os meninos que nasciam para o povo não se multiplicar, não deu certo. E assim... A tarefa, a ideia, o objetivo do faraó era: a gente precisa fazer esse povo parar de se multiplicar, porque ele vai se tornar poderoso. Isso aqui é um exército. Deus já estava vendo esse povo de escravos como um exército. E nós vivemos dias hoje em que, puxa vida, os tempos são difíceis, eu vou botar filho no mundo para sofrer, um mundo desse jeito, esse mundo depravado, esse mundo perdido. Nós estamos numa situação muito difícil. É caro ter filho e tantas justificativas que nós vemos no mundo hoje em dia. Essa mentalidade contraceptiva, essa mentalidade que evita os filhos, não é uma mentalidade da lógica de Deus. A lógica de Deus não é essa. E talvez, às vezes a gente fica muito angustiado, mas talvez nós estejamos deixando de ser abençoados, porque nós estamos nos fechando à lógica de Deus e assumindo a lógica do sistema, um sistema que é nosso inimigo e que sabe que se nós continuarmos crescendo, nos multiplicando, os cristãos, os filhos de Deus, nós vamos ser um povo poderoso e vamos enchendo a terra, vamos começar a dominar, porque é uma questão de cultura, de proliferar a cultura. Se um povo se prolifera, se um povo se multiplica, aquela cultura se multiplica. E não é interessante para o sistema desse mundo que a cultura do reino de Deus se multiplique no mundo. Então, essa mentalidade contraceptiva. E aí eu falo, inclusive para as pessoas que falam, não, mas agora eu já passei do tempo de ter filhos. Você tem ao seu redor, com certeza, pessoas que estão nessa fase e que precisam ser alertadas, precisam ser despertadas a esse respeito. Por mais difícil que seja, por mais que o mundo seja mau, a graça de Deus, com certeza, se mostrará muito maior para nós à medida em que nós o obedecermos, em que nós cotidianizarmos a sua palavra, trazermos essa lógica de Deus determinada na palavra para os nossos dias. Fechando essa questão dos filhos, eu quero ler o Salmo 127, Salmo 128. Salmo 127 é aquele que começa dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Ele está falando aqui a respeito de que, não, assim, a gente pode até tentar fazer algumas coisas, mas se Deus não estiver realmente naquilo, vai ser inútil. Então, ele fala sobre a construção de uma casa, ele fala sobre a segurança de uma cidade e ele fala sobre trabalhar para comer o pão, para ter o pão. E ele diz, aos seus amados Deus dá enquanto dorme. E isso aqui tem uma conotação daqueles que descansam em Deus, de que entregam mesmo a sua vida nas mãos de Deus e confiam. Fala sobre confiar na provisão de Deus. E aí ele diz, em seguida, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Os filhos são herança, os filhos são um presente. Quem não gostaria de receber a herança? Todo mundo, não sei se todo mundo, mas muita gente tem sempre uma história de uma avó, de um vô que tinha uma mega herança para receber e fez alguma besteira e não deu certo. Na minha família isso aconteceu de verdade. Enfim, todo mundo quer uma herança, todo mundo quer um presente, todo mundo quer um galardão. E aqui o Salmo diz que
Herança do Senhor são os filhos. Os filhos são um presente, um galardão, um prêmio de Deus. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. A aljava é aquele lugar onde você coloca, o guerreiro coloca as flechas. Feliz o homem que enche de filhos a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Aqui ele fala de guerra. Numa guerra, quanto mais flechas você tiver, acho que eu já falei disso em outro contexto, melhor será para um guerreiro ter muitas flechas do que ter uma ou duas. E nós vivemos tempos de guerra contra a cultura deste mundo. Nós vivemos um tempo super difícil, mas é um tempo em que quanto mais flechas ou filhos nós tivermos na nossa aljava, melhor será. Ele não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E aí o 128 diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Olha como vai ser abençoado o homem que teme o Senhor. Vai ter sustento, a mulher dele vai ser frutífera, vai ser uma bênção e ele vai estar rodeado de filhos. Você pode não concordar com o que eu falo, mas se você deseja viver a palavra, a vontade de Deus, se você deseja andar com Deus, volte-se para a palavra. Não confie no que eu estou falando, mas se volte para a palavra e busque a revelação de Deus a respeito dessas coisas. A próxima questão que eu gostaria de colocar está lá em Mateus 8, do 1 em diante. Ora, descendo ele, Jesus, do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. A lepra, ela é tratada desde que, assim, quando Deus começou a dar as leis para a convivência do povo. Ele fala, tem em Levítico, acho que 2 capítulos só falando de lepra, os 13 e o 14. E uma das coisas que me chamou bastante atenção quando ele falou aqui da lepra é que as vestes do leproso, nós estamos lá em Levítico 13, em quem está a praga serão rasgadas e os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo! Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. O leproso era um cara altamente marginalizado na sociedade, porque ele era considerado um impuro, um imundo, alguém que não tinha o direito de conviver com as pessoas. Então, quando um leproso, por que motivo fosse, precisasse entrar na cidade, ele tinha que entrar gritando: imundo, imundo! As pessoas tinham, ou impuro, impuro, as pessoas tinham que saber que ele era um imundo, porque elas não podiam chegar perto dele, porque se tocasse, a pessoa que toca fica impura também. Então, ele encontra com Jesus e fala: Senhor, se você quiser, você pode me limpar, você pode, porque era considerado uma imundície, uma impureza. Então eles falavam: se você quiser, você pode me purificar, você pode me tornar puro de novo, você pode me limpar. E Jesus fala: eu quero, seja limpo. Gente, em milhões e milhões de momentos que a gente vê Jesus fazendo milagres. Em seguida dessa história, Jesus vai curar o servo de um centurião. O centurião vai até Jesus e ele diz assim: Senhor, o meu servo, ele tá mal, e o Senhor precisa curar ele. Aí Jesus fala: tá bom, vamos lá. Ele fala: não, Senhor. E aquela conhecidíssima passagem, principalmente para quem é católico: eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e aí eu serei salvo. Então ele diz assim: Senhor, eu não sou digno, não precisa entrar na minha casa, mas se o Senhor dizer uma palavra, eu sei que vai curar. E Jesus fala: olha, mas em verdade eu vos afirmo que nem em todo Israel eu achei fé como essa. E aí ele fala pro centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. E na mesma hora o servo foi curado. Ou seja, nessa passagem a gente percebe claramente que a palavra de Jesus era suficiente
O servo nem perto de Jesus estava. Ele estava longe, muito longe. E Jesus falou, pode ir que ele vai ser curado. Então Jesus, a palavra dele era suficiente para curar. Mas aqui a gente vê Jesus diante de um leproso. E aqui diz que ele estendeu a mão, ele tocou no leproso e disse, eu quero e fica limpo. Jesus era um cara assim que deixava o pessoal tudo de cabelo em pé, sabe? Com esse tipo de atitude. Então, num momento em que o leproso ele tinha que morar fora da cidade, afastado de todo mundo. E quando ele estivesse diante das pessoas, ele tinha que gritar para todo mundo saber que ele era alguém com quem ninguém tinha que ter contato. Isolamento social para esse cara, isolamento social para esse leproso. Jesus toca nele para curá-lo, para limpá-lo. Jesus não precisava, mas eu acredito que isso nos faz pensar que Jesus não está muito preocupado com isso, mesmo porque quem tocasse no leproso ficaria impuro. Na verdade, Jesus tocou no leproso e o leproso foi que ficou puro. E nós estamos vivendo dias de isolamento social, de fique cada um na sua casa, não vamos nos reunir, vamos preservar a nossa saúde, vamos preservar a saúde dos outros, vamos nos cuidar. E agora, isolar dos outros, não tocar nos outros, estar distante dos outros virou sinônimo de cuidado, virou sinônimo de responsabilidade, virou testemunho. Eu já ouvi alguns irmãos falarem sobre isso. Não me parece ser a lógica de Deus. Não me parece ser a lógica de Jesus. Jesus, ele tocava nas pessoas, Jesus se assentava para comer com pessoas que eram marginalizadas na sociedade. Ele estava junto ali sempre das piores pessoas, das pessoas mais excluídas da sociedade, das pessoas mais mal vistas na sociedade. Jesus era justamente com elas que ele estava junto ali para comer. Quando Jesus entra para comer na casa de Zaqueu, aquilo foi um escândalo, porque Zaqueu era um cara super mal visto. Jesus não estava preocupado com isso, mas ele sabia. Como em muitos momentos ele diz, eu vim para os pecadores, o médico vem para os doentes. Então eu gostaria de trazer essa reflexão sobre nós. Nós vivemos um tempo em que assim, nós temos que se distanciar das pessoas, se isolar pelo bem das pessoas. Eu já falei isso e repito. Nós estamos tentando nos livrar de uma doença que acomete o nosso corpo. Mas nós estamos correndo seríssimos riscos de deixar o nosso corpo são, mas de adoecer o nosso espírito e morrer ou ir para UTI espiritualmente e ter muita dificuldade. Eu gostaria de ler aqui aquilo que Jesus fala em Mateus 10, quando ele diz assim, olha, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para você alcançar a sabedoria, você tem que começar tendo temor de Deus. Isso é fundamental. E ele diz aqui, não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não tema uma doença que pode, não é que ela pode matar o seu corpo, ela pode afligir o seu corpo. Não tema uma pessoa que pode matar o seu corpo. Não tema um inimigo, um diabo que pode matar o seu corpo. Tema antes aquele que tem poder para matar não só o corpo, quanto a alma e mandá-la, como ele fala, para fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. É pesado Jesus falando isso, mas de quem é que pode? Quem é que pode fazer perecer tanto a alma quanto o corpo? Quem é que tem poder sobre o inferno? É o nosso Deus. Nós não devemos ter medo de adoecer ou de trazer doença para outros, mesmo porque se por um acaso eu pego esse vírus que está aí circulando e eu peguei esse vírus e eu adoeci, como é que eu vou saber quem foi que me passou? E se eu passei o vírus para alguém, como que eu sei que fui eu? E ainda que seja isso, eu tenho que tirar assim, esse peso das minhas costas, porque eu tenho que temer aquele que tem poder sobre a minha vida, tanto do corpo quanto da alma. Ter temor de Deus, confiar em Deus.
A lógica de Deus não me parece ser a lógica do isolamento, a lógica do afastamento, a lógica do preservar o meu corpo, de preservar a minha vida. Não que a gente vá ser pessoas que, eu quero procurar a morte. Paulo falava, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Se acontecer, quando acontecer, tá tranquilo. Eu não tenho medo disso. Paulo falava, o Espírito me avisa que de cidade em cidade vem aí perseguições, vem tribulações, mas eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu quero cumprir o meu ministério, eu quero cumprir o meu chamado. Então são coisas sobre as quais a gente precisa pensar. E por fim, eu gostaria de trazer uma última reflexão. Atos 2, 42 em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E se a gente for lendo Atos, seguindo na leitura de Atos, é fantástico ver tudo o que estava acontecendo ali. A palavra de Deus sendo pregada, os irmãos assim, realizando feitos, milagres em nome de Jesus, as pessoas se rendendo a Cristo, sendo batizadas, recebendo o Espírito Santo. Essa é a lógica de Deus, a lógica da comunhão, a lógica do partir o pão juntos, a lógica de compartilhar a vida. Sabe, esse negócio de cotidianizar a palavra de Deus significa que a palavra de Deus vai fazer parte do nosso dia a dia. E é isso que os irmãos aqui faziam, partindo o pão, servindo, louvando a Deus no templo. Eles estavam sempre ali juntos, louvando ao Senhor, buscando ao Senhor, tendo tudo em comum, em cada alma havia temor, a palavra diz, e eles estavam ali firmes naquele propósito. Qual é a lógica dos nossos dias? Ai, tá tão corrido. Puxa, mas eu tô trabalhando tanto. Nossa, eu nem vi o tempo passar. Puxa, eu ia ligar. E eu ia de fato ligar para uma pessoa essa semana. Eu não vi a semana passada, eu não liguei. A nossa lógica tem sido essa. É muito corrida, é difícil. Eu tô trabalhando muito, não dá tempo. Queria ir lá ver o irmão, queria estar mais junto daquele irmão, queria estar mais próximo daquele outro, mas não dá, é muito corrida, é muito difícil e tal. É a mesma coisa do que estava em relação aos filhos. Não posso ter filho porque esse mundo é mau, os tempos são maus, é difícil, é uma circunstância difícil, a mesma coisa. É difícil viver em comunhão com os irmãos. Como é que eu vou compartilhar a vida com os irmãos? Como é que eu vou diariamente partir o pão, partir a palavra com os irmãos? A lógica que nós estamos vivendo, da correria, da distração, de não ter tempo, de trabalhar muito, me parece não ser a lógica de Deus. Essa é uma lógica, assim como a lógica contraceptiva do sistema, para que a gente não se multiplique, para que não nasçam filhos de Deus, e aqueles que estão para nascer, a lógica contraceptiva é também a lógica abortiva, a lógica do assassinato. Não é a lógica de Deus. Essa mesma lógica que nos chama para uma vida em comum com os irmãos, para partilhar a vida. E essa lógica do tá corrido, tá difícil, não me parece ser a lógica de Deus. São coisas, todas essas coisas, essas três questões que eu coloquei, eu falei muito pinceladamente. Nós teríamos muitas coisas para falar mais aprofundadamente e eu teria muito mais outras coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, não dá tempo. Mas são questões que quando são colocadas diante de nós falamos, não dá. O que Deus está me pedindo eu não consigo entregar o que Deus está requerendo de mim. E aí eu fico pensando, Deus errou quando Ele estabeleceu essa lógica na sua palavra? Será que a Bíblia precisa ser atualizada? Recentemente aconteceu uma polêmica aí, que um pastor muito renomado, inclusive, entrou numa polêmica, assim, umas questões polêmicas, de que a Bíblia ela tá precisa ser atualizada, a Bíblia está meio ultrapassada. Será que a Bíblia precisa ser atualizada? Porque esses padrões, essa lógica que Deus colocou aqui, de não evitar filhos, de se multiplicar, de ter filhos,
de estar junto das pessoas, de partir o pão, de ter essa vida comunitária? Será que isso precisa ser atualizado? Será que o padrão que Deus estipulou para nós é um padrão injusto? E eu queria trazer essa reflexão, eu quero que você, sabe, pense sobre isso. Se isso é uma coisa que te incomoda, se isso é uma coisa que você acha que é uma baita loucura o que eu tô falando, vai pra palavra. Então não acredita no que eu tô dizendo, vai buscar na palavra essas respostas. Com sinceridade de coração. Agora, se de repente você tá concordando comigo, puxa, realmente a lógica de Deus é essa, e eu tô fora disso, eu nem sei como é que eu entro nisso, não tenho fé para entrar nisso. Ore, comece a orar sobre essas coisas. Deus, eu sei que a tua lógica tá certa, eu sei que o que a tua palavra estabelece tá correto, só que eu não tenho fé para viver isso. Eu não tenho fé para me render a esse ponto. Eu não tenho esse nível de entrega, de falar, Senhor, faça aí o que o Senhor quiser. Se for para eu pegar Covid, tudo bem. Se eu passar Covid pro outro, tudo bem. Eu vou confiar no Senhor, que o Senhor é soberano sobre isso. Se for para eu ter 5, 6 filhos, tudo bem. Senhor, eu não tenho fé para isso, não. Eu não tenho fé, Senhor, para mudar a minha rotina de trabalho, a minha rotina maluca, que me impede completamente de viver os teus padrões. Eu não tenho coragem de deixar essa rotina para viver os teus padrões. Mas, Senhor, eu tô entendendo que esse é o teu padrão e eu quero entrar nisso, só que eu não sei como. Deus, me ajuda. Deus, tenha misericórdia. Deus, dá uma saída pra gente. Mostra pra gente uma saída, Senhor. Então, eu gostaria de propor essa reflexão. Pense sobre essas coisas. Se elas fazem sentido para você, embora você não tenha a menor noção de como pôr elas em prática, ore, comece a orar, ore. Clame pela misericórdia de Deus. Se você acha que é loucura o que eu tô falando, mas você é cristão, você quer seguir a Deus, ore também. E busque essas respostas na palavra, converse com outras pessoas, converse comigo. Vamos buscar essa revelação, essa graça de Deus para entender essas coisas e viver, para cotidianizar a palavra de Deus, para trazer a palavra de Deus para tudo, para que Cristo seja a nossa vida toda, para que o nosso viver inteiro seja Cristo. E qualquer outra coisa que venha, o morrer, o sofrer, seja lucro diante da grandeza que é estar em Cristo. Fique com Deus e um grande abraço. Até a próxima.